Boa noite. Pediram para ocupar 5 minutos do programa do Tunis e tentarei não ultrapassar muito esse tempo para falar de um tema à minha escolha. Tendo em conta que a emissão fará um preview ao FITU Cidade do Porto, achei por bem trazer algumas notas históricas da evolução e da gênese dos festivais até chegarem a Portugal, à nossa época mais contemporânea e recente. Sabemos que o atual modelo de festival é uma importação de Espanha, fomos buscar isso na altura do boom aos espanhóis, também por influência certamente das emissões televisivas do concurso Rente Jovene, e esses mesmos festivais que ocorrem em Espanha, sobretudo na década de 50, 60, e que também são transportados para a América Latina, terão certamente a sua gênese, e eu creio que poderemos, pelos estudos que já temos, recuar essas influências, recuar até ao século XIX, até a década de 1850, aos grandes concursos de música que estão inseridos dentro do grande movimento orfeónico que ocorre em toda a Europa e que agrupa grupos diversos, tipologias diversas em termos orquestrais, seja das orquestras de câmara, sejam as bandas filarmónicas, sejam outros tipos de agrupamento de sopros ou de percussão, e esses grandes concursos musicais vão ganhar uma maior notoriedade a partir da década de 1880, quando é criada uma nova categoria para as orquestras de plectro, e essa categoria passa a chamar-se estudiantinas, muito em linha, obviamente, com a ideia dessas orquestras espanholas, e cujo nome foi penetrando e foi sendo disseminado por toda a Europa. Claro que nessa tipologia orquestral participavam grupos que não se chamariam necessariamente estudantinas ou tunas, como tal qual conhecemos, mas que poderiam, conforme a sua natureza geográfica, assumir outras designações, mas que pertenciam a essa categoria porque sinónimas, se fossem eles as mandolinatas, os círculos mandolinísticos em Itália, sobretudo, as rondalhas, as orquestras de bandolins, as orquestras de bandúrrias ou de pulso e pua, todos esses grupos de cordofones pertenciam a essa categoria de estudiantinas e participavam nos grandes concursos nacionais ou internacionais de música. Exemplo disso, em 1889, na Exposição Universal de Paris, na qual se inaugura a Torre Eiffel, há já um concurso de estudantinas com grupos de Espanha e de França, ou então, alargando o espectro geográfico, por exemplo, indo até a Argélia, Norte de África, sabemos que em 1892 em Argel já há um concurso internacional de estudantinas, assim como em 96, na cidade de Constantine, também um concurso internacional de estudantinas. Eu aqui depois saltava, porque são muitas centenas de concursos nacionais, regionais e internacionais de música, saltava ao ano 1905. Porquê? Porque no concurso internacional de música de Mónaco, onde são convidados grupos de plectro, de orquestras de plectro de França, Itália, Suíça, Bélgica, Argélia, são convidados grupos portugueses, tidos pela imprensa da época como os melhores exemplares, os melhores grupos existentes na altura. São eles a Tuna Académica de Lisboa, a Tuna da Escola Politécnica de Lisboa, a Tuna Comercial e a Tuna do Ateneu Comercial de Lisboa e, finalmente, a única que não é da capital, a Tuna Farense. Não sabemos se esses grupos acabaram por participar, creio que não há indícios, mas fica esta nota de que foram convidados esses grupos para um concurso internacional de estudantinas. Já agora, em atalho de foice, gostaria de recordar, por exemplo, que em 1962, no certame de Oviedo, a TAUC participa num festival de tunas e acabará por participar 20 anos depois também num outro em Espanha, e aqui em contraste, claro, com aquilo que já era a nova organização e o novo formato de festival em Espanha, onde as tunas já tocavam de pé e não sentadas, e onde até já bailavam o corpo e havia os bailes de pandeireta e de bandeira, em verdadeiro contraste, em verdadeiro paradoxo com aquilo que ocorria com a TAUC, que seguia ainda a linha da orquestra, como hoje, a orquestra que toca sentada peças instrumentais, em linha com o movimento das estudantinas e das tunas que existiam na Europa e ainda em Portugal. Claro que quando nós falamos deste grande movimento estudantinas, sobretudo na Europa e na francofonia, todos esses grupos, fossem eles estudantinas ou as demais orquestras que pertenciam a essas grandes federações, que estavam certamente agregadas ou a uma federação regional ou local e finalmente a uma federação nacional, eram grupos que estavam formalmente instituídos, legalmente instituídos. E a importância, por exemplo, do caso das estudantinas é tal em França, que em 1905 é criada uma Federação Francesa de Estudantinas, o que
nos demonstra, que nos mostra de facto o impacto social que esse movimento teve na Europa, sobretudo na francofonia. E creio que através destes concursos, dos regulamentos destes concursos, onde para se pertencer à categoria das estudantinas, das tunas estudantinas, estava muitíssimo bem balizado o leque orquestral, os instrumentos que podiam fazer parte, creio que, e os próprios regulamentos desses concursos, creio que são influência para os primeiros indícios de concursos que temos em Portugal logo no início do século XX. Por exemplo, em Viseu, em 1903, já há um concurso de tunas nas festas de Santiago. Em 1906, em Coimbra, organizado pelo Coimbra Club, também um concurso de tunas, onde a tuna vencedora é a tuna da Goim, de Danadia, e em segundo lugar, acho que é a tuna de Barcoço, de Amealhada. Depois, em 1907, no Coliseu dos Recreios de Lisboa, a tuna comercial e a tuna do Ateneu Comercial participam num concurso de tunas aí realizado, e nesse mesmo ano, na Figueira da Foz, também há um concurso de tunas, onde participa uma tuna de Mortede, de Cantanhede, entre outras. Depois, em 1908, no ano seguinte, em Penafiel, há um outro concurso de tunas. Relembro que fundamentalmente são tunas populares, e esse concurso de tunas é engraçado porque toma o nome de Certamen de Tunas, provavelmente buscando o nome espanhol para tornar mais chamativo o evento. E em 1908, ainda nesse ano, em Coimbra, nas festas da Rainha Santa, sabemos que as tunas participantes do concurso de tunas levam 2 peças à sua escolha, mas a terceira peça é escolhida pelo júri e tocada na hora. O que contradiz um bocadinho esta ideia que nós tínhamos de que as nossas tunas eram compostas por gente que não sabia música. A maioria, porventura, sim, mas muitas delas não. Muitas delas, para participarem nesses concursos, como eu acabei de dizer, tinham que saber ler uma partitura e ter algum virtuosismo musical, embora não ao nível daquilo que acontecia no resto da Europa, sobretudo na francofonia, onde quase todos os grupos que participam nos concursos são compostos por gente que sabe ler música. Aliás, esses grupos são eles próprios escolas de música, e disso é o exemplo, por exemplo, uma das partes competitivas dos concursos de estudantinas é ler uma partitura à primeira vista que o júri escolhe na hora. E creio que são esses primeiros indícios e esses primeiros formatos e regulamentos que influenciarão o próprio Festival de Tuna espanhol, que depois é exportado para a América do Sul, e que nós vamos importar na altura do boom, a nossa tuna contemporânea, e cuja que se traduz na primeira edição do FITU Cidade do Porto, em 1987, por altura do 75º aniversário do Orfeão Universitário do Porto, e que este festival se tornará modelo para os festivais subsequentes que ocorrerão até à data. Dizer, obviamente, que é o nosso festival mais histórico, é o primeiro festival de tunas académicas organizado em Portugal. Não é, ao contrário do que é dito no livro o FITU Cidade do Porto, 30 anos de história, que foi lançado no ano passado, não é o mais antigo festival do mundo em atividade, porque há outros. Nós sabemos, por exemplo, que há o certame de tunas da UPM, que é de 83, em Espanha, o de Málaga ou o de Magistério de Burgos, em Espanha, que são de 85, também de 85 o Festival de Tunas Estudantinas de Iquique, no Chile. Depois temos o certame de Económicas de 86 e também desse mesmo ano o de Empresariales, que ocorre em Jerez de la Frontera. Contudo, é de facto o FITU do Porto um festival histórico, um dos mais consagrados, eu poderia dizer dos mais conceituados a nível mundial, e que serve de pedra de toque, de charneira, para todos os festivais que vão ser criados a partir desse modelo que experimentado e consolidado pelo FITU do Porto, sejam eles o FITA do próprio Porto, também em 88, ou o CITU Sete Colinas, que até tem um CD gravado dessa edição, organizado pela Tuna da Universidade Internacional de Lisboa, ou o FITUA de Aveiro, ambos eram de 89, o Festune em Coimbra em 90, ou em 91 o Bracar Augusta. São todos eles, para não citar mais, porque são uma multitude deles, para citar estes primeiros festivais que têm como pedra basilar o modelo e a primeira edição do FITU Cidade do Porto em 1987, e que espero que agora, na sua próxima edição, com todas as medidas sanitárias que nós desejamos, possa ocorrer para gáudio de todos. Foram pequenas notas históricas muito rápidas para trazer o pouquinho que temos, mas por pouco fosse, era importante também dar essa nota da evolução e da história que está para trás do primeiro FITU Cidade de Porto. Uma boa noite.